Olá, eu sou a Natália aqui do Eu Sem Fronteiras e seja muito bem-vindo a este canal de autoconhecimento, espiritualidade e desenvolvimento pessoal. Se você ainda não é inscrito, eu já peço para se inscrever e ativa as notificações, porque semanalmente nós postamos vídeos inéditos sobre estes conteúdos, estes temas que eu citei agora há pouco. E nós tentamos falar sobre tudo isso sem religiões, sem dogmas, trazendo as nossas reflexões e aprendizados daquelas que a gente tira no dia a dia mesmo, tá bom? E hoje eu quero falar de um tema que num primeiro momento vai parecer triste, vai parecer mórbido, mas eu prometo para você que até o final do vídeo você vai estar enxergando tudo isso de uma perspectiva diferente. Pelo menos foi isso que aconteceu comigo depois de algum tempo refletindo e pensando sobre a morte. Recentemente, uma pessoa que eu amo muito ficou doente. E essa doença nos trouxe aquela possibilidade do, meu Deus, essa pessoa pode morrer. E quando você tem essa sensação num primeiro momento, quando você pensa, essa pessoa que eu amo pode morrer, aquilo te dá uma sensação terrível, você perde o seu chão. Você já começa até a entrar naquela fase do luto, né? Negação, e a pessoa nem morreu ainda, mas você já sente aquilo. E isso é comum. Nós temos medo da morte, nós temos medo de perder as pessoas que a gente ama, principalmente porque o fato da pessoa morrer não significa que aquilo era o pior para ela, mas significa que nós que vamos ficar aqui seremos privados de viver mais momentos legais com aquela pessoa. E isso dói muito. Mas, para lidar com o meu sofrimento, levei esse assunto para terapia e conversando sobre isso, a gente conversou sobre a contemplação da morte, uma coisa que os filósofos estoicos faziam bastante, tanto que é deles que partiu aquela frase do memento mori, né? Olhe para sua morte, lembre-se que você vai morrer, alguma coisa nesse sentido. Então, essa contemplação da morte, que parece uma coisa muito mórbida, porque afinal, quem que vive esperando a própria morte, né? Parece ruim. Mas se você olha por uma outra perspectiva, morrer é uma das únicas certezas que a gente tem na vida. E contemplar essa situação, olhar para ela de um jeito diferente, não só pode trazer ensinamentos valiosos, mas pode ajudar a gente a viver de uma maneira diferente, uma maneira mais real e talvez até mais feliz e mais leve também. Afinal, se há ou não há vida após a morte, nós não temos como comprovar isso ainda. Mas em todos os casos, é melhor viver da melhor forma possível, porque se a gente chegar do outro lado e existir uma vida, que bom, a gente tem boas memórias para lembrar. Se não existir uma vida após a morte, que bom, a gente viveu o melhor que a gente pôde, o tempo que a gente teve antes de tudo se encerrar e a gente virar poeira estelar ou alguma coisa do tipo. Então vamos lá, vamos falar então sobre a nossa temida e querida morte. O que diferencia o ser humano dos animais é a consciência, é a capacidade de refletir. Por isso que a nossa vida se torna tão complexa. O animal, ele vive a sua vida apenas pelos seus instintos. Ele caça, ele come, ele dorme, ele faz aquilo que a natureza manda ele fazer. O ser humano também tem instintos, também vive dessa forma de um certo modo, mas nós temos a belíssima capacidade de refletir, de filosofar, de pensar sobre as coisas e questionar as coisas. E a partir desses questionamentos, nós conseguimos criar novas ideias, novas percepções, melhorar enquanto ser humano e enquanto sociedade também. Isso é uma bênção magnífica, embora também seja uma maldição em alguns momentos, porque, né, chegam momentos que a gente pensa demais, reflete demais e entramos nas crises existenciais. Mas esse não é o ponto. O que isso tem a ver com a morte? O animal, ele não vê a morte chegando. Ele pode até ver se ele está sendo caçado ou alguma coisa assim, mas aquilo não cria toda essa melancolia e essa reflexão que gera na gente. E é por causa desse sentimento, dessa percepção de que a vida ela é finita e que nós temos consciência para viver essa vida de uma forma muito diferente do que os animais vivem, é o que torna a vida humana algo tão interessante e tão legal. Se a gente olha por esse ponto, poxa, que bacana é ser um ser humano, apesar de todos os apesares. E falando de morte, nós estamos refletindo sobre a morte, contemplando a existência dela mais do que nunca, né? Tudo bem que a gente passou por grandes coisas no século passado, como a Segunda Guerra e tudo mais, que trouxe bastante morte, mas também recentemente teve a pandemia, teve todas essas situações que fizeram a gente pensar sobre nós podemos morrer a qualquer momento, né? Atualmente eu acredito que as pessoas elas estão saindo cada vez mais do piloto automático para refletir, poxa, o que eu tô fazendo da minha vida, né? Será que viver é só isso? Será que viver é só trabalhar, pagar conta,
ter filhos, casar, me encontrar. O que é viver, né? O que é esse espaço que existe entre o nascimento e o momento em que a vida vem me recolher de volta para ela, né? O que é tudo isso? Eu acredito, pelo que eu vejo das pessoas, que antigamente as pessoas não pensavam muito sobre isso. Elas simplesmente viviam, casavam, tinham seus filhos, ignoravam seus sonhos ou não. Enfim, era uma coisa muito mais instintiva, talvez até meio como os próprios animais, só que com uma pitadinha de consciência. Hoje eu vejo que as pessoas estão se questionando muito mais, e isso é muito legal, porque faz a vida valer muito mais a pena. E agora, vindo para minha experiência sobre contemplar a morte, eu vi essa situação da pessoa que está doente e que ela pode morrer a qualquer momento, só que esse desespero me fez pensar que eu, não estando doente, eu também posso morrer a qualquer momento. A gente pode sair na rua, a gente pode engasgar, a gente pode comer um negócio estragado, e isso acontece. Quando você contempla a morte, não significa que você está pensando todo o tempo que você vai morrer e isso te cria uma ansiedade, uma síndrome do pânico. Isso é bom até, se você sentir essa sensação, procurar um auxílio médico, né? Mas se você só olha e pensa, eu posso morrer a qualquer momento. As pessoas que eu amo podem me deixar a qualquer momento. Isso tira um peso da seguinte forma: se eu posso morrer a qualquer momento, por que eu vou ficar me apegando a coisas tão pequenas e que me fazem mal? Se eu posso deixar essa vida a qualquer momento, por que eu vou deixar de abraçar uma pessoa que eu amo por orgulho? Se eu posso deixar essa vida a qualquer momento, por que eu vou me matar de trabalhar até mais tarde e não vou passar um tempo comigo mesmo fazendo algo que eu gosto ou com a pessoa que eu amo? E aí você vai tirando essa importância, essa significância das coisas do dia a dia e você vai deixando tudo mais leve, porque você percebe que essas coisinhas pequenas que prendem a gente todos os dias, que fazem mal pra gente todos os dias, já não faz sentido algum, porque se você tá lá se matando de trabalhar, dando seu sangue à sua vida, e você morre, o seu trabalho fica e outra pessoa assume o seu lugar. É triste pensar nisso, é duro pensar nisso. Mas a gente tem que pensar nisso pra gente se colocar em primeiro lugar. E sempre pensar, se eu morrer hoje, a minha vida valeu a pena? O que eu tô fazendo aqui agora faz a minha vida valer a pena? Se a resposta for sim, que bom, a gente continua. Se a resposta for não, é hora de começar a pensar, porque nós vivemos ignorando esse assunto, mas o tempo que a gente tem é bem curto. Para alguns é um pouco maior, para outros é um pouco menor, mas a gente tem que lidar com isso todos os dias. E como eu disse, pensar sobre tudo isso tira o peso das nossas costas. E aí você talvez, num domingo ensolarado, não vai deixar de tomar um sorvete porque ele vai engordar um pouco você. Se você já tá vivendo a sua vida, já tá fazendo o melhor que você pode todos os dias, os pequenos momentos vão se tornando muito mais interessantes. E também fazem a gente lembrar que nós não somos nada neste mundo. Na perspectiva do universo inteiro, todas as galáxias que existem, e de todas as pessoas que já passaram pelo planeta Terra e que ainda vão passar, nós somos apenas um grão de areia nesta grande praia maravilhosa. Então, não vale a pena se importar tanto com tantas coisas, porque a nossa vida, nós somos o protagonista da nossa vida, então tudo pra nós tem um peso maior, porque a minha perspectiva é o filme da minha vida. Mas tem as pessoas que estão passando ao nosso redor, elas não estão nem olhando pra gente, elas não estão pensando na gente porque elas estão absortas nos seus próprios problemas e nas suas próprias coisas. Quando a gente tira essa importância de nós mesmos, a gente vai se libertando pra usar a roupa que a gente quer, usar o cabelo que a gente quer, comer o que a gente quer, fazer o que a gente quer. E olha como é triste você olhar pra morte, mas como é bom você se libertar de tudo isso. Porque enquanto a gente vive, a vida se torna mais leve e mais plena também. Tem até um quadrinho que eu sempre que vejo, eu fico pensando nele, que eu não lembro de que personagem que é, mas que fala, a gente só vive uma vez. E o outro personagem diz, não, nós só morremos uma vez, viver a gente vive todos os dias. Então, enquanto estamos aqui vivos, vamos viver todos os dias da melhor maneira possível, porque isso é tudo que nós podemos ter. Um dos meus grandes planos, para o futuro, ou pelo menos é o que eu estou tentando cultivar, eu quero que, não importa a idade, não importa quando, no momento em que eu sentir a morte chegando perto de mim, eu quero respirar aliviada e ter certeza de que eu vivi e fiz o melhor que eu pude todos os dias. E é para isso que eu tô me dedicando. Todos os dias eu tento ser o meu melhor, fazer o meu melhor, ser gentil com as pessoas, ajudar as pessoas, perdoar as pessoas,
amar as pessoas, principalmente fazer coisas legais por mim. Porque assim, quando você chegar na hora de dar adeus e pegar na mão de Deus e ir embora, você deixa aí um legado de coisas boas e muito bonitas. Então, como eu disse no começo desse vídeo, o assunto que começa parece um pouco triste, mas ele te ajuda a fazer a sua vida um pouquinho mais feliz e mais leve, tá bom? E esse foi o vídeo de hoje. Não se assustem quando a gente falar de morte é algo natural, é algo muito interessante. Se você nunca ouviu falar sobre o estoicismo, procura um pouquinho sobre esses filósofos porque eles têm visões de vida que ajudam muito nas questões do dia a dia. Se você gostou do vídeo, deixa seus comentários, compartilha com aquela pessoa que precisa ouvir essa palavra também e nós nos vemos no próximo vídeo.